você vai ser esquecido por muitos. Mas lá em Salmo 27, e versículo 10 vai dizer: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor não nos desamparará. Porque, querido, por mais que muitos te abandonem por amor da obra, pode ter certeza que quem te chamou para fazer a obra vai ser contigo até os seus últimos dias na terra. Quem te chamou para fazer a obra pode ter certeza, aquele que botou o ID no teu coração, ele vai dar continuidade na missão. E é isso que Jesus faz quando ele tira Paulo, aleluia, de ser que era um fariseu, ele instrui a Paulo e agora vai guiando os caminhos de Paulo. Queridos, e Paulo vai perdendo amigos, e Paulo vai ficando sozinho. Só que uma coisa servia para Paulo, aquele que mesmo lá na frente vai falar que a graça do Senhor é o bastante para ele. Hoje em dia queremos viver rodeado de pessoas, rodeado de amigos, mas quando está em momentos difíceis, momentos de luta, só o Senhor lembra muitas das vezes de nós. Só que como Paulo estava a serviço da obra, tem uma coisa boa, querido, quem está a serviço da obra nunca está desamparado, lembre disso. Aleluia, Jesus. Quem está a serviço da obra de Deus nunca está sozinho. Quem está fazendo it, por mais que esteja tudo desandando, por mais que tudo esteja dando errado, e às vezes o inimigo vem em nossa mente, tua casa está tudo desordenada, ataque, e tu vai continuar fazendo a obra, cadê o teu Deus? Paulo clamava para o Senhor Jesus tirar o espinho da carne dele, mas o Senhor Jesus não fez isso. Muitas das vezes o inimigo vem em nossa mente, porque tu continua fazendo a obra. Olha como está a situação, cadê o teu Deus, cadê o teu Jesus? Mas ele não entende, aleluia, quem nos chamou é fiel e cuida de nós. Ele não entende que uma vez que você entregou a sua vida para Jesus e deixa Jesus guiar os seus passos, você já não escolhe mais o que quer fazer, o que quer comer, como quer agir, como quer viver. É Jesus que guia os seus passos. Perdão, é Jesus que guia os seus passos. E então Paulo atende o chamado de ser um grande evangelista. Queridos, outra coisa que me chama a atenção, Paulo, ele aproveitou o momento de seu vigor físico para fazer a obra de Deus. Ele aproveitou o momento enquanto ele ainda tinha força para fazer a obra de Deus. E então Paulo vai, a palavra vem dizer que Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias fazendo a obra de Deus. Paulo abriu inúmeras igrejas. Paulo ensinou e pregou o evangelho a inúmeros gentios, ganhando almas para o Senhor. Só que tem um porém, queridos. Paulo usou o vigor para fazer a obra de Deus, mas ele foi fazendo a obra de Deus até quando ele não podia mais. Porque no momento que você tem o chamado missionário, não é a idade que te para, não é a limitação que te para, não é as afrontas do maligno que te para, não é os levantes, porque quem te move, quem te guia é Deus, e é Ele que te impulsiona. E Paulo continuou fazendo a obra de Deus, queridos, porque foi para isso que ele foi chamado, aleluia. Glória a Deus. E Paulo, queridos, começa uma grande missão, começa dando início numa das maiores caminhadas missionárias que nós podemos ler, que está relatado na Bíblia. E Paulo começa, queridos, a cada vez mais pregar, a cada vez mais ganhar almas. Quando Paulo ainda era fariseu, Paulo não tinha inimigos, porque o povo de Deus nunca viu ninguém como inimigo. E não via Paulo como um inimigo, porque quem é povo de Deus não vê o homem como inimigo, queridos. Quem é povo de Deus sabe com quem a gente luta, sabe que a nossa guerra não é com sangue nem com a carne, e sim contra os principados, os dominadores desse mundo. E então Paulo começa a ser perseguido. Só que em nenhum momento você vai ver Paulo retroceder. Nenhum momento você vai ver Paulo olhar para trás e dizer, pelo menos não está registrado, por que eu vim fazer isso, por que eu fui chamado, por que eu estou passando por tudo isso. Paulo vai dando graça, Paulo vai agradecendo até pelas lutas. Aleluia, Deus. Paulo vai agradecendo por cada sofrimento, cada missão, cada palavra levada aos gentios é motivo de uma perseguição, mas Paulo não se rende, Paulo não se dá por vencido.
Querido, hoje eu sei que estou pregando aqui para muitos que têm um coração como o de Paulo, que apesar da sua pouca força não vai se dar por vencido. Apesar da luta cada vez estreitando e aumentando, não vai se dar por vencido, queridos. Você não vai se dar por vencido, porque quem te chamou foi Jesus. E Paulo tinha algo com ele. Ele sabia que aqui ele poderia perder muitas coisas, mas o que ele nunca poderia perder era a presença de Deus. E ele sabia que no final daquela obra tinha uma coroa preparada para ele. Quem havia prometido essa coroa, ele vai dizer que é um juiz. E esse juiz, ele é justo. Assim é Jesus, querido.